Então, nós estamos fazendo aqui mais um programa que a agência tem promovido para diminuir o isolamento, para que a gente possa estar perto de amigos, de clientes, de empresas, de entidades, e que a gente esteja conversando principalmente sobre a retomada de negócios, sobre como ela deve ser rápida para que a gente não perca muito tempo. Lembrando sempre que as pessoas são a alma das empresas e não existe muito essa discussão de com quem a gente deve se preocupar, se é com as pessoas ou com as empresas, porque isso, no fundo, é a mesma coisa. Nós temos dois convidados muito importantes para a nossa discussão. O Roberto Leoncini, que é um empresário que conhece profundamente a indústria automotiva e, muito especialmente, a área de ônibus, de caminhões. Foi nosso cliente há muito tempo e, na minha opinião, ele tem uma qualidade incrível que ele não costuma deixar para depois o que ele tem que falar. Mesmo que seja uma reunião muito importante, onde ele tenha 10 pessoas, ele gosta de ser o primeiro a falar. E tem sempre uma outra qualidade que eu considero muito importante, ele é um mestre em relacionamento, que eu acho isso fundamental nos dias de hoje. E é uma carreira incrível nessa área. O outro convidado nosso é o Hugo Bertling. O Hugo dirige, é o chairman de uma instituição chamada do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. É uma instituição relativamente recente que propaga um comportamento e incentiva e ensina um comportamento progressista das empresas, respeitando todos os seus stakeholders. Além disso, ele tem uma carreira vitoriosa na indústria do varejo, tendo trabalhado quase 40 anos nos varejos mais importantes que vocês conhecem, inclusive presidindo várias empresas. Foi Pão de Açúcar, Carrefour, Sendas, Compre Bem. Tem algumas empresas em que ele empreendeu também, como sócio-diretor hoje de 2 empresas. Enfim, consultoria, desde Arthur Andersen até a Century. Então, uma pessoa com um conteúdo incrível que topou estar hoje aqui com a gente. Muito obrigado a vocês dois, viu? Obrigado você pelo convite, né? Imagina. E eu estou num lugar especial hoje que eu só queria mencionar. Eu estava com um sinal muito ruim de internet e vim aqui na Marina Confiança, em Bragança, que quem não conhece devia conhecer, porque é um lugar muito especial, de gente muito legal. Começaria aqui uma pergunta para você, Roberto. A gente sabe que a indústria automotiva foi um dos setores que mais sofreu, em geral, né? A automotiva em geral. Especificamente caminhões e ônibus, né? Como é que foi para esses segmentos e como é que vai ser a retomada do ponto de vista de abastecimento, né? Não de alimentos, como a gente viu até agora, mas abastecimento de todos os setores industriais, né? Dado todo ele baseado uma porcentagem imensa na malha rodoviária, né? Rino, acho assim, a gente tem que fatiar o queijo aí, né? Porque assim, veículos comerciais como um todo sofreu, né? Eu acho que automóveis especificamente sofreu muito mais. E aí é outra conversa longa, né? Do que vai acontecer com automóveis, né? Mas especificamente quando a gente fala de caminhões e ônibus, nós temos dois comportamentos distintos, né?
Ônibus, os negócios paralisaram, a gente sabe por quê, né? A mobilidade foi uma recomendação de não ter mobilidade, então automaticamente todo o setor que trabalhava com mobilidade, né, de pessoas, tanto aéreo como rodoviário como urbano, ele teve uma queda muito abrupta, né, nas operações. A gente tem frotas aí que tem 90% dos ônibus parados, não é o caso do segmento urbano, né? O urbano está voltando dependendo das retomadas das cidades, eles estão voltando, e talvez a gente tenha que voltar com frotas maiores do que a gente operava antes para respeitar o distanciamento e etc. Né? Essa é uma grande discussão em alguns sistemas de transporte hoje, mas no momento o ônibus a gente tem quase zero de negócio, né? Nós, Mercedes-Benz, o que a gente está fazendo? Tentando ajudar os clientes em relação à manutenção e etc. da frota que está circulando. Caminhões é totalmente ao contrário, né? Caminhões, apesar de tudo que está acontecendo no país, caminhões não parou, né? O segmento não parou. Tem alguns segmentos dentro do segmento de caminhões que sofreram, por exemplo, quem atendia varejo, comércio e etc., evidentemente sofreu, mas a gente tem outros segmentos que estão acelerados assim mais do que antes da pandemia. Um exemplo é o agronegócio, né? A gente escuta de novo que o salvador da pátria do Brasil vai ser o agronegócio, né? Talvez, se não fosse o agronegócio, a gente ia ter um número muito pior do que a gente vai ter no PIB, né? Então, o agronegócio vai sustentar um pouco que a queda não seja tão abrupta. E como você citou, 62% a 68% de todas as mercadorias que circulam no país, elas circulam no modal rodoviário, né? Lógico que tem uma interação com outros modais, com o ferroviário, com a cabotagem, etc., mas basicamente eu brinco, né, que o trem não entra dentro do supermercado, nem entra dentro da farmácia, né? Quem chega no supermercado, na farmácia, é o caminhão. Então, por isso, nós temos segmentos que estão acelerando, temos segmentos que sofreram um pouco, e assim, é lógico que caiu o movimento, caiu, mas a gente esperava uma queda mais abrupta e a queda não foi tão abrupta quanto a gente esperava no segmento de caminhões. A gente pode ter uma realidade que talvez seja 30%, 35% menor do que seria esperado para esse ano, que era o ano de decolagem no Brasil, né? Então, os segmentos de caminhões ainda tem negócio acontecendo, ainda várias coisas vão acontecer durante o ano. Eu não te escuto. Obrigado. Eu tive o privilégio, há alguns anos, de ter um almoço junto com a Alina, com o Raj Sisodia, né? E conheci um pouquinho do que ele professava, né? No sentido de coisas que eu acho que pertencem ao assunto, vamos dizer, do capitalismo consciente, e sobre as empresas que trabalham com paixão, com propósito, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais esse conceito e te perguntar se a travessia dessa crise imensa, humana e econômica, vai ser benéfica para todo mundo se tocar e começar a praticar uma gestão diferente nas empresas. Obrigado pela pergunta. O Raj é um dos cofundadores do movimento Capitalismo Consciente no mundo. Como você disse, é um movimento recente. Ele cofundou com o John Mack, que é o CEO e cofundador do Whole Foods Market nos Estados Unidos, o movimento em 2008. E nós cofundamos o movimento no Brasil em 2013. Então, por mais que seja novo, nós já estamos aí há 7 anos nessa jornada.
E até aproveito para falar isso, capitalismo consciente não é um destino, capitalismo consciente é realmente uma jornada, onde se coloca o propósito lá na frente e vai se caminhando aos poucos e que os valores dessa empresa são os guardrails dessa estrada, né? O Roberto falou tanto de estrada, quer dizer, são os guardrails que seguram os nossos deslizes, né? E se o deslize for muito grande, vai romper o guarda-reio e vai cair na ribanceira, porque a estrada é toda quase que um pontilhão, certo? Então, esse é o desafio. O que nós existimos? Nós existimos para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir a desigualdade. Então, esse é o ponto principal. O que nós acreditamos? Que um negócio, né, consciente, ele tem um propósito maior, ele trata todos os stakeholders de forma equânime, ele cria cultura e valores que garantem a sua perpetuidade e tem um líder consciente que cuida das pessoas, como você mencionou, e do planeta. Ou seja, quando a gente entra nessa dicotomia que existia lá no início, vamos salvar vidas ou salvar pessoas, isso não existe, já que o negócio dos negócios, mesmo a Mercedes-Benz, que fabrica caminhões, ônibus, carros e outras coisas, são pessoas. Quer dizer, o negócio dos negócios são pessoas. Milton Friedman, lá atrás, nos anos 73, falou que the business of business is business, né? E isso já caiu de moda. Quer dizer, o pessoal está mudando a forma de fazer. Eu estava vendo, inclusive, no World Economic Forum, o Carl Schwartz, de 2020, né, janeiro de 2020, relança um conceito que ele trouxe em 73, na mesma época, e ele até fez uma live essa semana que eu estava assistindo, dizendo que em 73 ele brigou entre o conceito de capitalismo de stakeholder e o capitalismo de shareholder, que foi o que venceu do Milton Friedman, porque afinal o cara era prêmio Nobel e foi o momento que se mudou, talvez, de um líder, né, absolutamente militar, que vinha da gestão desde o começo do capitalismo até meados dos anos 70, onde o modelo era da coerção, né? Você faz como eu estou mandando, eu te mando embora, né? E que se perpetua ainda uns tempos aí, para um líder praticamente mercenário, né? Do tipo, tá aqui, ó, você tem um bônus fantástico, mas não importa como você faz para entregar o resultado, vai lá e entrega. Com isso, muitas coisas foram sendo destruídas no longo prazo. O capitalismo consciente nada mais prega do que, ao invés de eu focar absolutamente um stakeholder, que é o shareholder, o acionista, eu foco todos os stakeholders de forma equânime. Não quer dizer de forma igual, de forma equânime. E aí o Carl Schwartz fala nessa live dele, dizendo o seguinte, até a Suíça, né, até a Alemanha, casa da Mercedes, o governo salvou as empresas nesta crise. Tá? De alguma maneira, o governo salvou a empresa. Com que dinheiro? Com dinheiro do contribuinte, porque o governo não tem dinheiro. Significa que cada vez mais é uma luz que se acende para dizer para a empresa que ela deve retorno mais a vários stakeholders, considerando a sociedade, do que só ao seu acionista. Então, o que o capitalismo consciente propõe é foque no propósito e, em vez de gerar só lucro para o acionista, gere riqueza para todos os stakeholders, no qual o acionista tem mais um e o seu pedaço se chama lucro. Muito bacana, né? Eu não tinha muita ciência do que o capitalismo consciente promove, né? Ofereço a agência para ajudar vocês na Muito obrigado. difusão do que o capitalismo consciente promove e prega para que acelere-se a adesão do empresariado, viu? Muito bacana.
Leoncini, o que você acha que muda depois dessa crise sanitária, vamos dizer, no comportamento das pessoas na empresa? Bom, a primeira coisa, eu acho assim, que está todo mundo se tocando que é possível não estar no escritório e entregar resultado, né? Então, acho que isso eu acho que é uma coisa que vai se tornar perene, né? Eu não digo que a gente vai mudar da água para o vinho, né? De 100% de escritório para 100% no home office, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai ter um modelo de transição aí, alguma coisa no meio do caminho, né? E isso vai impactar uma série de setores na economia, né? Isso vai trazer uma série de mudanças, né? O jeito que a gente, por exemplo, que a gente fala com o cliente já está mudando, né? A gente está discutindo agora, a gente tem a indústria 4.0 na Mercedes, né? Que é a fábrica totalmente digitalizada e etc. E agora a gente está discutindo o cliente 4.0, né? Diversas lives que eu participei aí, que eu fui convidado, trabalhando, conversando com gente de outros setores, muita gente falando que algumas coisas vão mudar, principalmente o setor que o Hugo já trabalhou aí, né, que teve uma carreira brilhante aí no setor de varejo. Eu já escutei de vários grandes clientes do varejo falando assim, olha, meu jeito de receber, por exemplo, meus compradores receberem vendedores vai mudar radicalmente, porque antes eu tinha um comprador para receber 10, 15 vendedores por dia, agora em home office ele está fazendo negócio com 40, 50, né? Ou recebendo 40, 50 fornecedores de maneira digital e fazendo negócio. Então, eu acho que a gente vai ter uma série de transformações que elas não vão ser na mesma intensidade para todos os setores, né? Mas que vão acontecer. Tem bastante cliente nosso também dizendo que, pensando dessa maneira do capitalismo consciente também, pensando em todos os stakeholders, né? Então, tem gente falando assim, pô, eu tinha funcionário que demorava 1h30 para se deslocar para o meu escritório e ele entrega a mesma coisa da casa dele. Por que ele precisa se deslocar para o escritório, né? Isso vai trazer um benefício para o funcionário. Então, esse tipo de coisa eu acho que vai acontecer, Rima, e vai ser rápida, vai ser não tão intensa em todos os setores, mas vai ter bastante gente repensando o jeito de trabalhar, principalmente o jeito físico de trabalhar, né? Posso completar o que o Roberto falou? Por favor, Hugo. Acho que em home office os grandes aprendizados são o seguinte. Antes da crise, tá, não se fazia home office alegando questões tecnológicas, mas o que estava por trás era a falta de confiança. Várias empresas que estavam mudando de um sistema de organograma tradicional para um sistema holocrástico de gestão já estavam nesse mundo, porque quebraram o paradigma de confiança antes de resolver o problema tecnológico. O que nós aprendemos nesta crise? Que sim, é possível, de forma muito rápida, graças à tecnologia, se quebrarmos o paradigma, e tivemos que quebrá-lo, quase que tipo, estou navegando daqui para a Europa, o navio afunda, não sabia nadar, cara, você aprende ou vai morrer, certo? Então, quem sabia um pouquinho vai sair melhor, quem sabia menos vai se virar, e quem não sabia nada vai morrer mesmo. Então, o que nós vimos agora é que muita gente está falando assim, porque a minha empresa fez uma transformação digital de 5 anos em 5 semanas. Espera lá. Se você estava preparado, você acelerou o processo. Se você não estava preparado, não tem transformação no mundo que você faça e você ficou para trás. Talvez, se você tiver caixa, tiver resiliência, tiver estrutura, você consegue correr
para recuperar esse tempo perdido, mas você ficou para trás. Veja 2 varejistas diferentes, né? Magazine Luiza via varejo, né? Quem estava mais digitalmente preparado, quem estava menos. Via varejo vai chegar lá? Vai, ter uma equipe maravilhosa, estrutura maravilhosa, tem dinheiro, tem uma nova liderança incrível, que reconheceu que a gestão anterior deixou eles meio de calça na mão. Mas agora estão correndo e vão chegar lá. E aí eu queria falar também sobre home office o seguinte: o que nós estamos aprendendo com isso? Além dessa questão de confiança, nós estamos vendo que, por incrível que pareça, não sei se o Roberto constatou isso na Mercedes, quanto mais jovem, quanto mais solitário, quanto mais solteiro, mais está sofrendo com a questão do home office. Por incrível que pareça, a gente diz, pô, a mãe jovem, cheia de criança pequena em casa, mas de alguma maneira ela tem na maioria das vezes, tem um companheiro ou uma companheira, está se virando de alguma maneira, eles talvez não entregando tudo, mas alguém ajuda nas questões, mas se criou no distanciamento social uma reaproximação familiar muito forte, né? Muito estruturada. O duro é o jovem que saiu do interior para tentar a vida em São Paulo, conseguiu um trabalho de trainee, estágio, ou está começando aí em qualquer uma das nossas empresas e se descobre só, absolutamente só. E ele era saideiro, ele era baladeiro, ele gostava de morar só para ter a bagunça dele, mas ele não suporta a própria bagunça sozinho, né? Então é um desafio gigantesco. Por isso que, por exemplo, a XP, né, tomou a decisão, uma das diretoras, a head de educação, a Isabela, a nossa conselheira do capitalismo, tomou a decisão de dizer, em dezembro a gente vai discutir se volta ou não volta. Por quê? Porque eu dou previsibilidade para todos os jovens tomar as decisões que forem melhores. Volta para a casa dos pais, vai para o interior, faz não sei o que lá e se planeja. Como o Roberto disse, nem todas as atividades vão ser possíveis de voltar, de ficar em home office. Mas grande maioria, em termos de rodízio, vai colocar. E aí, quando eu falei, eu estava no Esquenta com você, Rino, falando sobre compaixão e pragmatismo. Que as marcas serão valorizadas no pós-pandemia, as que tiverem mais compaixão, ao invés de serem as mais pragmáticas. E um exemplo foi um dos varejistas. A gente tem um grupo que discute questões de relação humana, não trabalhistas, relações humanas, que diz o seguinte: eu tenho um call center enorme e a produtividade dos meus pontos de atendimento caiu. E aí nós fomos estudar o porquê e descobrimos que as pessoas ligavam para conversar e que o atendente também precisava dessa conversa. E aí essa empresa, ao invés de pressionar por produtividade, entendeu e acolheu isso. E vai colher muitos frutos no pós-pandemia dessa situação. Um segundo ponto que o Roberto falou, que é fundamental, são as relações comerciais. Quem está vendo na TV aí anúncio de preço de supermercado? Sumiram. Porque pega mal. Pega mal eu falar, vem aqui, promoção, quarta extra, não sei o que lá, olha o tomate, não sei o que lá. Pô, você está convidando o cara para fazer uma aglomeração, comprar mais do que precisa e incentivando o desperdício. Então, mesmo nas atividades essenciais, o comportamento está mudando. Isso que foi falado, as pessoas estão descobrindo, além de ser muito mais eficiente eu atender o meu fornecedor por videoconferência, porque os horários são marcados e eu falo exatamente o que eu preciso falar, ouço exatamente o que eu preciso falar, a relação comercial está mudando. Nós vamos passar por um change management importante. Isso no mundo essencial. No mundo não essencial, o cara vai ter uma revolução gigante. Uma coisa que eu já falava antes da pandemia e reforço agora. Ir fazer compras continuará sendo uma necessidade humana porque nós somos viscerais. A gente precisa da experimentação.
mas a gente não sairá mais de casa para comprar por obrigação. Então, tudo que for uma compra racional, o e-commerce, o delivery, o drive-thru vai resolver sua vida. Tudo que for emocional, você vai querer essa experiência sensorial. O que significa isso? Tá? Que você precisa repensar como varejista o layout, o design, o sortimento, o ambiente da sua loja. Acho que até das concessionárias. Muito interessante a visão. A gente tem uma sede muito legal na agência e tem discutido como é que a gente vai voltar também no nosso trabalho, que é um trabalho essencialmente de grupo, né? E uma das coisas que a gente andou pensando é que a nossa sede vai ser um ponto de encontro para as atividades que exigem o grupal e para cuidar desse lado humano mesmo, de não só da discussão objetiva que precisa da presença, né? Mas temos falado muito sobre isso. Por enquanto voltou o pessoal da limpeza para deixar tudo em ordem lá, para a gente poder se encontrar, né? Mas é uma mudança mesmo de comportamento grande, né? E quando você menciona que as pessoas estavam sempre presentes por falta de confiança, eu acho que no caso dos gestores tinha muito dar o exemplo, né? Que é uma coisa muito pesada também. Eu tenho que dar o exemplo, né? Senão, se eu chego tarde, a minha equipe vai tender a chegar tarde, né? Se eu saio cedo, eles vão tender a sair cedo também. E eu acho que quebrou um pouco essa questão. Eu acho que isso, falo até por experiência própria, é uma coisa que me preocupava também, né? Quando você fala de exemplo, tem uma pesquisa da Bain & Co. Que foi difundida o ano passado ainda sobre a mulher no mercado de trabalho. E muito antes de falar de pandemia, a oferta das empresas que tinham já políticas de home office, uma vez por semana, 2 vezes por semana, a mulher com filhos era a que menos aderia. E não porque ia chegar em casa teu filho, porque podia ser segregada no trabalho por causa dessa questão do exemplo. Você foi para casa, você foi não sei o que lá. Tá. Então, é muito importante esse momento que nos põe muitos na mesma nivelação da importância, né, da gente equilibrar a relação de vida. E não é um negócio de dizer home office não é um privilégio, é uma necessidade. Inclusive, durante o distanciamento social, um privilégio, uma necessidade para garantir que aqueles que são essenciais e não podem trabalhar de casa estejam lá trabalhando com mais segurança. Sim. Exatamente. Né? Essa é uma realidade. Nós voltamos agora à operação com metade das pessoas na produção, né? E, evidentemente, a gente não pode voltar com todo mundo para garantir a segurança de todo mundo, o distanciamento, as medidas necessárias, né? E é engraçado tudo isso que a gente está conversando, porque a gente já vinha nessa esteia do digital, né? Então, a gente só acelerou agora. A rede de concessionários está sofrendo um pouco, porque ela era resistente para entrar nessa digitalização. Há 3 semanas atrás, a gente lançou um showroom virtual, que é uma experiência para o cliente, que ele tem uma experiência como se ele estivesse no concessionário, até para fechar um negócio de uma maneira virtual. E a grande discussão foi convencer a rede de concessionários sobre essa nova porta, né? Esse novo caminho. E dentro do meu grupo, eu também tinha gestor, que a gente já praticava home office há bastante tempo, eu tinha gestor que proibia os funcionários de fazer home office, tinha as piores notas de avaliação, né, dos funcionários, evidentemente, e era exatamente essa questão de confiança, né? Eu não confio no meu pessoal em casa, eles não vão fazer o que eles têm que fazer, e etc. E hoje a gente vê
que é o contrário, né? O senso de responsabilidade das pessoas que estão em home office mudou completamente, né? Eu falo mais com os meus diretos agora em home office do que eu fazia quando eu estava no escritório, né? Então, é bem uma experiência nova para todo mundo, mas eu acho que, no final, vai ficar que as pessoas vão se sentir mais valorizadas quando tiverem essa oportunidade de ter esse caminho para eles entenderem se eles querem ir no presencial, se eles querem fazer o home office, né? Isso que você também falou dos jovens é um fato, né? Isso acontece, principalmente quando você trouxe pessoas de outros lugares, né? Outras bases para cá, porque eles criam um vínculo, né? Presencial, e aí perder esse vínculo fica bastante difícil, mas é uma situação que a gente vai ter que lidar, né? Tem até a parte do cerimonial, né? A gente que trabalha há muitos anos, às vezes até pensava, né? Não, isso aqui é melhor eu mandar uma carta. Não, isso aqui era um telegrama, né? Que era o mais adequado. Isso aqui é um e-mail. Não, aqui é melhor eu telefonar antes de mandar a mensagem, né? Na área comercial, então, era uma praxe, né, Leoncini? O que eu faço antes, né? Será que esse cara eu mando um WhatsApp, né? Não, você faz uma reunião tranquilamente ultra produtiva, né? Dentro de um Zoom, como nós estamos fazendo, a dispersão é menor do que quando você está numa reunião de presença física, né? E as pessoas não falam uma em cima da outra, né? Porque senão a comunicação não vai. Não fica Não, Rino, muito para café. o incrível é assim, ó, já há algum tempo que eu atendo ainda, eu saio, eu vou para a rua, né? Você sabe qual que é meu perfil, né? Eu fico mais na rua do que no escritório. E eu, há algum tempo, eu já faço muito negócio com grande cliente pelo WhatsApp. Isso deixou. Troca de mensagens, né? Qual é o preço, qual é a condição, eu preciso disso, você me atende, que é uma coisa que, assim, vou dizer para você que eu não sou o cara 100% digital, né? Eu sou um cara analógico que foi empurrado para essa coisa do digital, né? Graças a Deus eu tenho um time ótimo, eu tenho um time ótimo que cuida de mim quando eu faço algumas besteiras e etc. Mas é assim, a velocidade, as relações mudaram de uma maneira muito, muito drástica, né? E eu acho que todo mundo acha normal hoje fazer um negócio de 100, 200, 300 caminhões pelo WhatsApp. E antes tinha um cerimonial, é o que você fala, tinha um cerimonial todo para fazer isso, né? Hoje esse cerimonial se perdeu, que eu acho bom também, tá? Que eu acho que ganha eficiência para as duas partes, etc., né? Eu acho interessante. Acho que ele não se perdeu, acho que ele se transformou. O WhatsApp se transformou no novo cerimonial. Você não liga mais para uma pessoa sem mandar uma mensagem para ela agora. Pode falar? É impressionante como, se não é da família, você não faz mais isso. Você pede licença para entrar na vida dele por meio do WhatsApp. Claro que você fica meio chato quando o cara não responde na hora, como se ele fosse obrigado a responder na hora, mas essa é uma outra questão. E o que eu estava brincando é o seguinte, se nós três entendemos o que é telegrama, é porque nós temos mais ou menos a mesma rodagem, certo? Então, com isso a gente aprendeu o seguinte, como baby boomer, nós somos uma geração mais sobrevivente, a mais darwiniana que existe. E que foi empurrada para o digital, mas que não se afogou, que se adaptou ao digital. Tá? Provavelmente, eu tenho visto vídeos e tudo mais, dos milênios, dos Zs e dos Alfa agora, enfrentando ou sendo apresentados àqueles equipamentos que nós tivemos, né? Como máquina de escrever, que é uma impressora fantástica que não precisa de energia nem né, elétrica, uma coisa maravilhosa. Ele não sabe nem como usar, né? E a gente foi aprendendo e fuçando. Então, quando você fala do que nós estamos vivendo na pandemia, a minha percepção
é de que nós estamos todos, aí é a humanidade, né, aprendendo a nos adaptar a uma nova forma de conviver. O que o Carlos Schwartz fala nessa live dele dessa semana é: a pandemia vai mudar o mundo? Não, mas ela vai acelerar um monte de processos. Com certeza. Eu conversei, inclusive, num programa, com 2 programas desse com a KPMG, e o cálculo deles sobre a aceleração que houve, Hugo, não só de gente que entrou no mundo digital, mas de quem já estava e acelerou o progresso, eles dizem que a aceleração em 100 dias equivaleu a 10 anos. O que é uma coisa absurda, né? E já estava toda essa geração nova participando disso, né? E a gente, quando eu digo que o instituto que você dirige é recente, porque a gente contava, somos uma empresa de 58 anos de atividade. Quantos anos tem a Mercedes? Tem 64 aqui no Brasil. E fora? Fora tem mais de 140 anos, né? Pois é, e hoje as coisas são absolutamente efêmeras, né? Às vezes eu tenho jovens que vão se ligar da agência e agradecem profundamente, porque eles nunca tiveram tanto tempo numa mesma empresa. E esses jovens ficaram 6 meses, 7, 8 meses com a gente, né? Eu tenho um amigo que é consultor hoje, publicitário, o Walter Longo, que ele diz que esses jovens querem mudar o mundo, mas não conseguem arrumar o quarto, né? Então, é uma coisa é um choque de gerações, né? E com um denominador comum, que é nos alinharmos ao mundo digital, né? E está todo mundo fazendo isso de uma maneira ou de outra, né, Hugo? Acho que a grande provocação que você traz aí é exatamente essa. Eu fui oficial de marinha também, né? E lembro de ter assistido uma formatura, isso faz tempo, em 1979, assistido uma formatura de guarda-marinhas, quando o comandante do 1º Distrito Naval, que era um almirante de 4 estrelas, né? O 1º Distrito Naval, distrito lá do Rio de Janeiro, fez o seu speech na formatura. Ele depois abriu para perguntas, né? E um dos guarda-marinha perguntou: almirante, o senhor já é 4 estrelas, já conquistou muita coisa na vida, tudo mais. O que o senhor gostaria de ser? Ele falou assim: eu gostaria de ser metade do que um guarda-marinha pensa que é. É isso aí. Então, eu acho que os desafios estão aí, a geração, essa nova geração, Millennial e Z, eles têm uma vantagem em relação a nós muito grande. O tal do chip do propósito já veio ativado no cérebro deles. Tá? Nós tivemos que, ao longo da vida, descobrir o nosso, se descobrimos, né? Eles já vieram com ela. O que eles precisam fazer é entender que exercer esse paralelismo perfeito entre o meu propósito e o propósito da empresa nem sempre é no primeiro trabalho, nem sempre é no segundo trabalho. Tá? Eu preciso ir me adequando. E aí eu acho que cada vez mais, Rino e Roberto, as empresas têm que mudar o foco da contratação. A gente busca contratar, né, competências e depois manda embora por comportamento. Né? Vamos inverter. Vamos tentar contratar comportamento, alinhamento de valores e propósito, treinar as pessoas, né? E depois, se ele não performar, ele vai embora pela própria competência e não pelo seu comportamento. Porque isso muda a forma com que a gente constrói as coisas. E eu concordo com você, Rino. Eu já fui também daqueles caras, sabe, nesses 40 anos que eu passei por 5 companhias só. Então,
Eu já fui daqueles caras que diziam, não, você vai embora, não pode ir embora, você tem que amar a companhia, não sei o que lá, pipipi. Hoje, eu trabalho numa frente chamada Jovens do Brasil, né, que é a Luiz Helena Trajano lidera, e quem está à frente do movimento no dia a dia é o Júlio Campos, lá da Unilever. E, para mim, se nós conseguirmos dar oportunidade a esses jovens de primeiro emprego, de tal maneira que todas as empresas brasileiras possam, ao acolher, saber que ele não vai ficar muito, mas que ele vai sair da nossa passagem como o melhor cidadão e, de alguma maneira, vai deixar a nossa companhia melhor do que ele encontrou, acho que já é um grande ganho. Verdade. Esse é um grande desafio, né? Esse é um grande desafio. Você falou certo. A empresa contrata competência e não vê o alinhamento, né, da pessoa, do indivíduo com o propósito da companhia, né? E aliás, no meu ponto de vista, a Daimler é a mãe da Mercedes-Benz e das outras empresas do grupo, né? E nós passamos por um grande processo há 2 anos atrás de reescrever o propósito da companhia, né? E é uma coisa que não é simples de ser feita, né? Porque é o que você falou, a empresa, no final, ela é um CNPJ que é construído por um monte de CPFs, né? Essa é uma empresa, né? Então, para você construir o propósito, você tem que achar um equilíbrio entre todo mundo, né? Porque também não adianta você ter um propósito para você publicar e não praticar, né? E que tem várias situações onde isso acontece, né? E cada vez eu vejo mais os jovens, né, bastante preocupados em trabalhar em algum lugar onde eles estejam alinhados com o propósito da empresa, né? Não é só mais uma questão de é legal, é status, paga bem, paga mal, alguma coisa desse tipo, mas tem muita gente preocupada de por que a gente está fazendo as coisas, para quem a gente está fazendo as coisas e de que jeito a gente está fazendo as coisas, né, para a sociedade, que é bem bacana isso. A gente tem visto que nessa nova geração, eles querem empresas que tenham 3 coisas, tá? Transparência, empatia e propósito, ou vamos dizer assim, uma razão para existir, né? E eles, na pessoa física, querem ser reconhecidos por 3 coisas também. Autonomia, eles não querem mais ser tratados como criança. Por maestria, eles descobriram que a mediocridade não leva a lugar nenhum. E por propósito, ou seja, eles querem fazer algo mais do que só para eles. Então, o casamento dessas 3 vocações, com 3 desejos de como eu encontro a companhia, é o que a gente está vendo hoje nesse novo jovem. Mas tudo isso, Hugo, assim, em algumas organizações é bem difícil, né? Porque, assim, por exemplo, eu trabalhei em três lugares na vida, mas vou falar que eu trabalhei 25 anos em uma outra indústria automobilística, que era sueca, que é outra cabeça totalmente diferente, né? E aí caí na cultura alemã, né, 6 anos atrás. Esse desafio também de mudar um pouco a organização, né, o jeito da organização falar com o cliente, falar para dentro. E assim, você sair de uma cultura de controle e comando, e as pessoas parece que estavam programadas para isso, né? Se você não dava o comando, o cara não fazia nada, né? Porque ele estava acostumado que precisava ter um comando e precisava ser controlado. Isso é bem difícil você fazer essa transformação, né? Principalmente para quem tem muito tempo de companhia, que já entrou no automático nesse tipo de comportamento. Ele fala assim, bom, eu não preciso pensar muito, porque alguém vai pensar por mim e vai me mandar fazer alguma coisa, né? Então, quando você tenta fazer essa transformação, que é uma transformação cultural, de mindset, né? É uma coisa que leva tempo, é uma coisa que é dolorida para alguns, é uma coisa que alguns vão de repente se ver e falar assim, eu não me vejo mais aqui, porque não é mais aquilo que eu gostaria.
E, ao contrário, você começa a atrair muito mais gente, né? Porque você ficou transparente, você dá liberdade, né? Você deixa as pessoas pensarem, você deixa as pessoas errarem, principalmente, né? Eu acho que faz parte do processo, né? Então, é um processo bacana, mas é um processo longo e doloroso para alguns, né? Fazer essa modificação. Você sabe que é interessante? Uma das coisas que eu tenho absoluta crença, Rino e Roberto, é que eu só tenho duas certezas na vida. Um dia eu vou morrer e outra é que até lá eu vou aprender uma coisa nova todo dia. Então, agradeço muito pelo momento que eu estou aprendendo muita coisa. Mas que isso me faz instigar. Então, como eu não estou fazendo nada em casa nesses dias assim tenho pouca reunião, pouca live, pouca webinar, aí resolvi fazer mais um curso lá em Oxford, né? Que é um curso de liderança. Liderança tempos difíceis. É muito interessante. São 8 semanas. E eu encontrei, Roberto, muita gente da indústria automobilística, da Inglaterra, da Ásia, da Austrália, dos Emirados. Eu não sei se o pessoal está assim, vamos dizer, desesperado porque talvez não vendam caminhões, as coisas tenham caído muito, mas estão nesse processo. E quando você passa, estou no módulo 3 agora, quando você passa nos módulos, você fala de exatamente estilos de liderança. E para indústrias processuais que vão para o lado Kanban, Kaizen e não sei o que lá, sabe, como indústria automobilística, o comando e controle ainda é uma gestão muito difundida, porque muita gente espera receber a ordem para fazer a coisa, né? Quando você começa a dizer, não, eu estou mudando a minha fábrica para 4.0 e não deve ser longe o dia que o teu operador do robô puder ficar com o joystick na casa dele, né, a coisa vai mudar, ou está mudando aos pouquinhos. Mas sim, temos uma transição, não todos os modelos são os melhores modelos. E acho que esse é o desafio, né, para esses jovens. As indústrias muito tradicionais não estão atraindo mais, não estão sendo muito mais, vamos dizer assim, sex appeal, né, para os jovens. Por isso que tem tanta startup também acontecendo aí. É isso, exatamente. É o que você fala. E outra coisa também que é um desafio nosso agora é aquela brincadeira que a gente tem dentro da empresa, né? Eu principalmente falo muito isso, tem bastante gente que fica bastante descontente comigo, que eu falo que a Mercedes-Benz não é o centro do universo, né? A gente tem que fazer parte de um ecossistema, né, que a gente vem construindo aqui no Brasil, esse ecossistema, falando com startup, com institutos. Agora nós vamos passar a falar com o seu também, né, evidentemente, com outras organizações, outras indústrias, para entender onde que a gente se ajuda, como que a gente encontra coisas em comum para fazer, né, coisas para desenvolver em comum. E isso também é uma quebra de paradigma, né, porque para uma grande indústria automobilística, normalmente ela por si só se sustentava, se autoalimentava, né? E agora ela percebe que não é bem assim que acontece, né? Então esse também é um desafio, e esse desafio vem atraindo bastante gente de startup, bastante gente com várias ideias diferentes, mas você tem que ter, né, aquela cabeça de tudo bem, ó, eu nunca vi isso, nunca escutei desse jeito, mas vamos testar. E também tem que mudar o jeito de tomar decisão. Nós botamos esse showroom virtual aí, a gente discutiu entre nós, né, eu, meu time, aí meu cara de projetos que tem 30 anos de idade, né, de Recife, um doido, né? Ele, não, deixa comigo que eu vou atrás de alguém, foi atrás de uma startup, em 3 semanas a gente botou o negócio no ar e eu consegui a aprovação do board, que eu sou parte, mas eu tenho meus colegas, né, para fazer o investimento, para botar isso no ar em 3 semanas. Isso, sei lá, 5 anos atrás,
era impensável, e ainda é impensável em muita indústria que eu conheço você conseguir esse tipo de coisa em 3 semanas. Isso demoraria 6 meses, 8 meses, 300 reuniões, 14 discussões, business plan, que tem coisa que não dá para fazer business plan, ou você toma a decisão com o estômago, ou você não toma, entendeu? Então, isso também é o novo que a gente tem, né? Que a gente tem que fazer, né? Muito legal É isso. isso, se você não tomar iniciativa, não acontece. Você falou um negócio que a Mercedes não é o centro do universo, isso é humildade. E só com isso você consegue efetivamente aceitar que uma startup faz melhor e mais rápido que você faria verticalmente e traz um enorme benefício para a sociedade, porque faz não só para você, como para ela, como para todos que estão ligados ao processo. Muito interessante isso, né? Porque a gente torna o mundo mais cooperativo, né? E derruba cercas, né? Às vezes a gente se intimida de falar com esse ou com aquele, de unir pensamentos e habilidades, né? Competências. Muito interessante a gente quebrando barreiras, né? E acaba causando uma socialização, né? De esforços, de renda, que é muito importante, né? Outro dia eu vi uma foto aérea do Morumbi com Paraisópolis, né? A hora que você olha aquilo, que foi, Hugo? Eu tenho essa foto em todas as minhas palestras, eu uso ela. Que coisa impressionante, né? É uma desigualdade desrespeitosa, né? Com o ser humano, né? Uma coisa que algum dia nós temos que fazer alguma coisa por isso. Antes da pandemia, 82% da riqueza mundial estava na mão de 1% das pessoas, não das empresas. Uhum. Tá? 40 trilhões de dólares estão nas mãos de herdeiros hoje em dia já. 40 trilhões de dólares estão na mão de herdeiros. O que esses caras vão fazer? Como é que eles vão aprender? E a gente provocou, quando começou a pandemia, os bilionários. São 2.153 circulando a Oxford, antes da crise. 2.153 pessoas são considerados bilionários em dólar, que representam 0,0003, 4 zeros depois da vírgula, por cento da população, e tem a mesma riqueza que 60% da população, que representa 4,6 bilhões de pessoas. Então, tem um desafio gigante aí, né? Para se acertar. A gente vai dar um V agora aí, um U, né? A mais nessa crise, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Do outro lado, o Brasil não era um país doador, né? E até 2 semanas atrás, entre empresas e pessoas físicas, já tinha doado mais de 5 bilhões de reais. Então, Gente, nós estouramos nosso tempo, felizmente. Eu acho que fico contente, porque eu acho que foi uma conversa super agradável e acho que quem nos ouve vai concordar com isso, né? Eu queria terminar com o meu agradecimento, muito entusiasmado, ao Roberto, que não nos vimos mais pessoalmente, mas eu espero que nos vejamos, né? Pode ser com um bom cardápio gourmet também, viu, Roberto? Que eu sei que você gosta. Isso aí. Queria agradecer. Isso aí. Queria agradecer o Hugo também. Prazer te conhecer, Hugo. Quero conhecer também o Instituto, que eu acho que faz um trabalho muito... Vou te mandar as conexões, você conecta com o Roberto também. Tá. E queria... Não me deixa de Legal. convidar. Agora eu já estou íntimo, então me convida para esse grupo aí, que nós estamos juntos, certo? Eu queria dar 30 segundos para cada um de vocês E eu também se despedir, viu? Então, Hugo, por favor, você começa. A grande verdade é que, como nós temos visto, infelizmente, o Covid não vai
mudar o mundo. Ele vai acelerar uma série de transformações que nós estamos fazendo. Mas se a gente não retiver aprendizados de mudança comportamental em relação às pessoas, em relação ao planeta, nós teremos, infelizmente, perdido muito mais que vidas e empresas. É isso aí. Eu do meu lado, eu acho que o que deixa de mensagem é o respeito, né? A gente tem que ter respeito, né? Respeito pelo planeta, respeito pelas pessoas, né? Tudo isso que a gente está vendo. E essa falta de respeito também que a gente está vendo, né? Infelizmente, de alguns governantes nossos, né? Isso é o que mais dói, né? E eu acho que o que tem que ficar bom é isso, o respeito. Se a gente tiver respeito, a gente vai seguir em frente, apesar de tudo isso que está acontecendo, né? E foi ótimo conversar com vocês dois, viu? Bacana. Quando acabar esse isolamento, a gente vai se encontrar, todos nós, na agência, tá? Como é um ponto de encontro, estão todos convidados, todo o pessoal que fez programa com a gente, que discutiu, a gente vai fazer um encontro lá na agência, gostoso. E você pode sugerir o cardápio também, viu, Roberto? Eu sei que você é um gourmet, você pode dar sua sugestão de alimentos. O que a quarentena, o isolamento está me ajudando também, que eu estou praticando mais ainda o que eu amo de fazer, cozinhar. Então, pode deixar que talvez eu até cozinhe lá na agência com a gente. Eu também. Muito obrigado, Rino, pelo convite. Grande perto. E até uma próxima virtual ou presencial. Prazer meu, Hugo. Muito obrigado, viu? Legal. Grande abraço. Tchau, gente. Obrigado, viu? Até. Valeu. Obrigado.